Sejam todos muito bem-vindos nesse nosso mais um episódio do Papo de Perfumaria, falando sobre o universo das fragrâncias e toda essa parte sensorial maravilhosa. Hoje nós estamos recebendo uma pessoa muito especial, que é o Fernando Lacerda, e vai contar um pouquinho para a gente sobre o mundo dele, sobre quem é Fernando, sobre vinhos, perfumes e tudo mais. Oi, Fernando, seja super bem-vindo. Feliz demais de você estar aqui conversando com a gente. Me conta um pouquinho, Fernando, quem é o Fernando Lacerda? Fernando é o pai da Isabela, Fernando é filho do seu João e da dona Olga. Que idade tem a Isabela? Isabela tem 20. Lindona. Isabela tem 20, tá fazendo comunicação. Ela, bom, gêmeos com ascendente em gêmeos, né? Então gosta de se comunicar, fala, eu costumo dizer que fala por todas as articulações, que só os cotovelos Não segura. não dá conta. Você é E paulista? sou paulistano, nascido no Hospital Matarazzo aqui. Nossa. Olha, ó a Napa aqui, italiana. Filho da dona Olga, a italiana brava, já nos deixou, a italiana brava, que me ensinou que a gente é o que a gente trabalha, né? Mas eu tenho meu lado mineiro, sou filho de mineiro, então eu tenho a cidadania mineira também. Além da cidadania italiana, eu tenho a cidadania Que é tão mineira. importante Tão quanto. importante quanto, né? Seu João. Seu João, gente boa pra caramba, também já nos deixou. E sempre me ensinou que o grande barato de fazer o certo quando ninguém tá olhando, né? Sou casado com a Cris, sou engenheiro de formação. E como que esse engenheiro chegou nesse mundo da perfumaria ou antes do vinho, né? Nossa, que caminho. Do vinho, do vinho na mais tenra infância. Né? Eu sou daquela geração Que de molhava famílias pão no vinho, italianas não? que molhava pão no vinho, que tomava assim, ele é criança, não vai tomar vinho puro, então mistura com Misturou com soda. Então a gente misturava, tomava vinho com soda, E porque tinha eu só gemada também tinha com vinho, né? 5 anos de idade, imagina que vai dar vinho puro para uma criança. A época que o biotônico Fontoura era bom, né, É. que tinha vinho do Porto. E então veio daí, veio com uma relação de alimento, né? Porque fazia parte. Com o tempo fui pegando gosto, para dizer a verdade, fui começando a saber, tenho 55 anos, então assim, eu vou puxar a história lá para trás, tá? Como muita gente da minha geração, a noção de algum vinho diferente foi com a abertura das importações nos anos 90, foi tomando os vinhos alemães de garrafa azul, Liebfraume. Vinho é considerado um alimento. Vinho é considerado alimento. Em alguns países europeus, como Portugal, acho que Itália, Alemanha, ele é tributado, inclusive, como alimento. Não é tributado como questão tributária, é Como tributado bebida como bebida alcoólica. alcoólica. Tributação normal de alimento. Então, faz parte da refeição, faz parte da de Do dia, qualquer coisa, né? A gente não precisa ter um motivo especial para beber um vinho. Quando tem motivo especial, melhor ainda. Não é por isso que a gente não vai beber. Mas simplesmente vai lá e bebe. Mas E na sem mesa muita da cerimônia. refeição coloca água, coloca vinho Coloca e vinho, coloca qualquer outra e qualquer bebida outra mesmo. coisa. E simples assim, tá? Sem muita cerimônia, sem muita complicação. O vinho para nós não é uma coisa complicada, tal. Mas eu sou engenheiro. E a gente gosta de Sei lá, complicar. A gente engenheiro gosta. gosta de complicar. A gente gosta de aprofundar e tal. E aí lá atrás, vendo, peraí, tem umas coisas diferentes aqui, não, isso aqui tem famílias. Poxa, tem zonas de produção, isso define atributos de qualidade. Poxa, existem atributos de qualidade, então a coisa não é subjetiva, então... Aí fui tomando gosto por isso, fui tomando interesse por isso ainda pós-adolescente, acho que tempo de faculdade, tal, sei lá, devia ter uns 20 e poucos anos, por ali, já comecei a gostar e que tinha... Tem livros sobre... Nossa, tem livros sobre o assunto, né? Dá pra se aprofundar. Então esse lado meio nerd, eu comecei a estudar o assunto. E aí começa a estudar, começa a provar e começa a entender. Nessa época você já estava trabalhando. Já. Eu comecei a trabalhar
Antes de ser engenheiro, eu comecei ainda como técnico. Eu sou técnico em mecânica e sou engenheiro mecânico, né? Então, Tá. comecei lá atrás na indústria farmacêutica. E aí isso foi vendo, peraí, tem critérios, a coisa não é assim, né? Tem até critérios de seleção, de qualidade, de identificação de se é bom, se é ruim, os critérios não são subjetivos. Foi nessa época que eu entendi a diferença do vinho bom para o vinho gostoso. Né? Peraí, existem critérios muito objetivos para avaliar se o vinho é bom. Tá. Agora, a subjetividade, que tanto fala, aí tá se o vinho é gostoso. O vinho pode ser tecnicamente muito bom e você não gostar. Eu tenho os vinhos que eu sei avaliar. O tempo foi, eu me especializei, eu consigo avaliar tecnicamente um vinho bom, mas eu simplesmente não gostar do vinho. Então, aprender essa diferença veio com estudo e experimentar bastante. E experimentar e a litragem, com estudo e com a litragem. Estudo e com a litragem. Eu fiz umas contas ultimamente e em média, assim, em casa, sou eu e minha esposa, a gente toma durante a semana umas 2 garrafas de vinho que a gente vai tomando nas refeições ali e ao longo da semana geralmente vai entre 1 e 2. Espera-se. No fim de semana tem o vinhozinho do sábado e no domingo costuma ter 2 garrafas que é, né? Nessa daí já foi quantos vinhos? 5 por semana. Não. São 250 garrafas por ano. Por ano, é bastante. Então eu puxo a média, sabe a média do brasileiro, que é de 1,7 litros por ano? Você puxa bem pra cima. Daí você me falando dessa questão de quantidade, como que é? O que é, assim, por exemplo, você tem uma adega muito grande, eu sempre fico me perguntando, tem pessoas que têm adegas enormes e se for fazer essa conta, não vai chegar a beber todos os vinhos, né? É muito essa questão de coleção mesmo, de... Sim, minha adega... Bom, respondendo em parte, minha adega não é muito grande, uma adega para 90 vinhos. Não é lá grande coisa, não vai muito longe. Mas você faz essa parte de consultoria, porque as pessoas também têm muita dúvida assim, quero montar uma adega. Quais são os vinhos que eu tenho que ter? A adega ideal, a adega mínima, sim. Porque tem isso, né? Sim. A adega, você tem que ter alguma coisa que te deixa seguro para suas situações sociais, eventos sociais ali. A montagenzinha meio clássica, assim, uma proporção. Mas você para quem tem um estilo de vida mais ou menos como o meu, casal, tal... Né? É um pouco maior, assim. Né? Você pode ter alguma coisa, você tem ali uma adega bem montada com 12 garrafas. E óbvio, né? Você vai repondo à medida que você vai utilizando. Mas uma adega ali com 12 garrafas, você está preparado para qualquer situação. Né? Você vai ter... Entre os espumantes, o tinto e o vinho. Pelo menos um espumante, um branco leve, um branco forte, 2 tintos médios, 2 tintos leves e dois mais fortes. Você está ali com a tua situação social resolvida. Né? Adegas maiores, por que eu tenho de 90? Porque eu tenho alguns vinhos de guarda. Sim. Né? Aí a gente já entra numa outra categoria, o vinho que eu adquiro hoje, mas que eu sei que eu vou tomar lá na frente. E esse vinho de guarda, as pessoas também têm, acho que, muito essa ideia de que quanto mais guardar, melhor. Mas não, né? Você tem que aprender sobre para pegar justamente ele nessa curva, né? Exatamente. Tem uma curva, o lado nerd para quem é maravilha. Para o engenheiro isso é ótimo, né? Aí que o engenheiro pira, né? Sim, existe uma curva de evolução. Existem vinhos que, né, um dos mitos do vinho é vinho quanto mais velho, melhor. Não é bem assim. O vinho que é feito para envelhecer, quanto mais velho, desde que dentro dessa curva, melhor, verdade. Né? Tem vinhos que são muito longevos. Por exemplo, Brunello di Montalcino, por exemplo. Maravilhoso.
Nem... Não tem muito. A terrinha, né? A terrinha Até da os vovó. falsificados estavam bons. Nossa senhora, não, é um negócio louco. Soube de uma degustação de um Beyond Sante de 100 e tantos anos, não lembro exatamente agora, mas era nessa ordem de grandeza que o pessoal abriu um tradicional deles. A conclusão foi: poderia ter esperado mais 10 anos. E ele tinha mais de 100. Interessante. Ele tinha mais de 100. Então, tem alguns que tem essa. Tem alguns que não. Tem alguns que é para beber ali, super frescos e etc. Então, meu uso dessa adega são para alguns vinhos que eu tenho de guarda. Agora, você comentou de gente que tem adegas muito grandes. Tirando quem não tem noção, que tem adega para mostrar, mas não sabe beber, tem adega enorme, mas gosta mesmo de cerveja, e tem uma coisa ali de apelo social e etc. Tirando esses desvios, vinho é um grande investimento. Então você pode pensar no valor do vinho. Você tem três, eu diria, três grandes pilares, né, da valoração de um vinho. Tem a primeira questão do custo dele. Tá? Custo da uva, custo da mão de obra na região que ele é produzido, custo de produção de vinificação, se ele, né, custo... tem elementos que a gente não dá muita bola, mas interfere muito. Foi envelhecido em madeira. Um barril de carvalho, famoso que todo mundo fala, barril de carvalho, um barril de carvalho custa 1.000 euros. E ele é chamado... Pode ser usado uma vez. Uma vez, às vezes duas. A partir do terceiro uso, ele é considerado barril, já não é mais o barril novo, também pode ser usado, mas aí ele tem uma outra finalidade. Aquela finalidade clássica de incorporar um pouco de madeira, de incorporar tanino no vinho, é o chamado carvalho de primeiro uso. Primeiro ou segundo uso. Se você pega 1.000 euros, que é o que custa um barril, divide por 300, que é o que produz um barril, um tonel clássico, ele produz 300 garrafas. Mesmo que você use duas vezes, você tem um custo bem interessante para você jogar ali, pesadinho na garrafa. Né? Além de toda... Só aí já a mão de obra envolvida, né? Falando de vinhos italianos, por exemplo. Transporte, imposto. Tudo. Da região, o custo de colheita, um trabalhador no sul da Itália, um trabalhador ali do sul da Itália vai te cobrar 10 euros a diária para a colheita da uva. O mesmo trabalhador, para fazer o mesmo trabalho em Chianti, né, na região de Chianti, vai te cobrar 5 euros a hora. Isso, né? Então você tem os elementos de custo próprio da produção. Você tem um segundo ponto de elementos que envolvem a marca. Né? Vinho é muito parecido com perfume. Eu ia falar justamente isso. Parece que você está falando sobre perfume. Porque nomes envolvidos. Quando você tem como, sei lá, eu citei Beyond Sante, quando você tem ali alguns Anselmo Mendes, alguns nomes específicos, esses por si só já agrega um valor e já eleva um preço final. Então você tem esse segundo componente. Você tem um terceiro componente específico para alguns vinhos, aí não é qualquer vinho, especificamente muito forte, Bordeaux e Borgonha, mas alguns outros também, mas Bordeaux e Borgonha mais intensamente, espalhado aí em alguns outros, mas nesses dois, você tem um ponto de especulação muito forte na produção. Então a produção de Bordeaux e Borgonha ela já está vendida antecipadamente. Funciona que nem igualzinho ao IPO. Tá. Cada safra é um IPO. Então, antecipadamente, a safra já é vendida, é negociada antes em função do potencial de valoração desse vinho, quanto esse vinho vai custar daqui a 10 anos. Então, existem fundos de investimento
no Brasil estavam construindo um, na Inglaterra isso é assim, é à toa, é que nem casa lotérica aqui, você tem fundos de investimento lastreados em adegas. Então eu comprei tantas safras de Petrus num determinado ano, tantos de Romanée Conti, tanto monto a minha adega. Pode ser que você não vá ver essa garrafa, mas essa garrafa... Eu vou vender daqui a 10 anos, é igual uma carteira de ações. Igualzinho uma carteira de ações. Então você tem esse terceiro componente. Aí então, agora eu respondo a sua pergunta. Adegas muito grandes podem ser um grande investimento. Entendi. Até onde eu sei, o maior disputa de divórcio do Brasil está publicado. Super noticiado. O grande impasse era da adega, é um dos maiores colecionadores do mundo, é um brasileiro, dos maiores colecionadores do mundo de Chateau Petrus. Ele tinha em São Paulo a coleção dele, um negócio gigantesco, distribuído por 7 adegas, em 7 locais diferentes, até por uma questão de segurança. O divórcio foi indo, a partilha foi indo até chegar nas adegas. Né? Que Porque você tem muito dinheiro envolvido. Imagina, tem um filme, não sei se você já viu uma série que chama Gotas Divinas. Sim. Que fala justamente sobre isso, né? Sobre essa questão de partilha e daí nessa série fala essa questão do olfato, da identificação do vinho através do olfato na questão de ano, de região e tudo mais. E aí, como que você caiu em todo mundo da perfumaria fazendo essa ligação e conta pra gente todas essas similaridades entre o vinho e o perfume, que realmente, assim, só de você falar, já fiquei imaginando a plantação de rosa, do jasmim, se é muito, se é pouco, o transporte, tudo mais, assim, tem tudo a ver com... Método de extração. Né? Colheita, tudo assim. Aí um dia, ouvindo a Luciane Ricciotti, ela estava num programa no rádio, um tempo atrás que se falava no rádio, né? Ela estava num programa na rádio falando sobre perfumaria. E ela começou a falar de aspectos técnicos. Aí eu bati o nerdão aqui, né, de novo. Aspecto técnico de perfumaria. Perfume. Perfume não é uma coisa só que a gente passa. Eu vou lá e passo o perfume. Perfume, eu tenho um perfume, o meu perfume. Até então, isso não faz muito tempo, não. Perfume, você vai lá, pega o perfume, e ela começou a explicar. Dado momento, ela falou um troço que eu tava correndo no parque, eu parei, tava com os fones, eu parei. Quando ela explicou a questão dos aromas, né, da tríade ali, dos aromas de cabeça, de corpo e de fundo. Aí eu parei, comecei a prestar atenção, e ela falou, não, o que diferencia é muito a vaporização, né, o tamanho molecular, não vou saber explicar. Bom, o tamanho da molécula, a capacidade de evaporação, algumas se evaporam primeiro. Mais rápido, não. Peraí, elas evaporam primeiro e volatilizam, eu queria lembrar essa palavra. Volatilizam primeiro. Ela não está falando de perfume, ela está falando de vinho. Peraí, isso aqui é aroma primário, secundário e terciário. Né? Que eles têm uma outra explicação, eles têm uma outra utilização, tem a ver da origem que eles são, mas eles se diferenciam no nariz pela questão da volatilização. É a mesma história. E aí ela começou a falar de produtores, ela começou a falar de técnicas. Não é possível, ela não está falando de perfumes, ela está falando de vinho. Né? E aí foi que eu me interessei, fui lá, estudei, comprei o livro dela, entrei em contato com ela, chamei ela para tomar um café, ela aceitou e começou a estudar. E aí eu comecei a estudar essa ligação entre perfume e vinho. E o salto foi muito rápido, porque eu já sabia sobre vinhos. Nessa etapa eu já tinha tirado certificação internacional W7, já tinha feito um caminhão de curso, já viajei, já estava me profissionalizando no assunto, já era sócio de uma importadora, já trabalhava como diretor técnico numa importadora no período que eu fiz, enfim, já tinha clube de vinho, já presidente de conferência, enfim, o assunto vinho já estava completamente incorporado. Entendendo o vinho, quando ela trouxe o conceito da perfumaria, para você foi fácil encaixar. Foi muito rápido. Sabe quando a gente começa
fazer curso de línguas, e você faz a aperta prova, o botãozinho, né, você já sabe, você faz a prova, você não precisa começar no básico 1, você já pode conversar no básico 3, né, ou no intermediário 1, foi isso. Conta um pouquinho pra gente, assim, dessas similaridades, assim. Eu identifiquei, a gente, bom, progredi um pouco nisso e estruturei isso um pouco, assim, começa pela roda de aromas, né? Da roda de aromas. Tem a roda de aromas, tem a roda de fragrância, e fala muito do Gente, frutal, elas são aromático. muito parecidas, é lógico, tem aroma que está num e não está no outro, principalmente os aromas do vinho, do perfume, tem alguma coisa que não vai estar ali no vinho. Mas dentro de madeira, dificilmente você vai achar oud num vinho. Mas você vai achar madeiras pesadas. Sim. Né? Você vai achar jasmim, você vai encontrar frutas vermelhas, frutas amarelas. Frutas vermelhas, frutas amarelas, frutas, né, mais leves e tal, mais leves, mais pesadas, frutas de caroço. No vinho a gente fala muito frutas de caroço, frutas de... Daí tem todos os aromáticos, né? Bom, você pega um Sauvignon Blanc. Com o seu aroma de grama, de ervas, os seus herbáceos e tudo. Elas são muito parecidas, os conceitos são muito parecidos, a forma de usar é muito parecida. Elas visualmente são muito parecidas. Né? E o treino para o profissional também muito parecido nessa questão do olfato. Tá tudo aqui. Na questão do perfumista, quando cria o perfume... Sim. Porque quando você cria o seu blend também do vinho, sim, também tem isso. Sim. O vinho, como que ele é criado? Ele é criado de uma uva só, ou ele pode ser o blend? Ele pode ser. E quando ele faz esse blend, é como fosse assim, um perfumista. Perfeito. Fazendo seu perfume. Perfeito. É isso? Perfeito. Dá para fazer uma analogia. Você tem o resultado esperado, você tem um comportamento que você quer chegar, e aí você faz essa brincadeira deliciosa. Faz essa brincadeira que, nossa, e é genial porque quem faz isso com o vinho, ele faz pensando no resultado que vai ter lá na frente, né? Então, o grau de incerteza, né, com que ele lida ali é enorme, mas visa buscar o mesmo resultado, visa um resultado lá na frente. Então, esse ano a produção veio mais ácida, esse ano a produção veio com um teor mais alto de açúcar, então eu preciso colocar um outro vinho para baixar, para aumentar a acidez, para diminuir a madeira, para aumentar a presença em boca, para aumentar os taninos e tudo. Então, eu vou fazendo essa montagem. Eu vou fazendo essa montagem. Perfume é a mesma coisa, o objetivo que eu quero. Né? Aonde eu quero, porque as pessoas têm, assim, talvez tenham pessoas que acham assim, vinho colheu a uva, fez a prensagem, colocou na garrafa, guarda ou não guarda. E não é, né? Toda uma engenharia aí. Tem uma engenharia enorme, tem uma ciência grande e muito complexa e maravilhosa por trás, né? A gente aqui no Brasil tem pouco. E o champanhe, por exemplo, como que eles conseguem fazer? Porque o vinho é de safra, né? Isso. Então, mesmo vinho, você procura pela safra para saber se está melhor ou não. Champanhe, da região de Champagne, ou espumante mesmo, você não compra por safra, né? Até compra. Hoje até compra. Por exemplo, consegue uma... O champanhe ficou tradicional. Ficou tradicional essa mistura de várias, essa composição, né, com várias. O vinho do Porto também tem muito isso. Ah, tá. Tá? Ele se consolidou dessa forma. Certo. Mas sim, tem champanhe, você compra, você tem os milésimes franceses, né, de safras únicas, também tem, eles têm um valor diferenciado também. Né? Os millesimato italianos, por exemplo, né, de safras únicas. Existem esses safrados. Os safrados existem. Mas acabou se consolidando
Esse foram segmentos Porto, champanhe, especificamente champanhe, que é o espumante da região, e muitos espumantes aí acabaram se consolidando. Tipo, eu vou lá, vou comprar um champanhe, eu vou comprar um champanhe daquela marca. Isso. E não o champanhe daquela marca e daquele ano. E daquele ano, você... A questão... E aí isso é feito, desculpa, é feito através dessa... dessa combinação mesmo, para ela sempre se manter num padrão. No mesmo padrão. O champanhe já nasceu com essa... O champanhe Porto, que tem isso, eles nasceram e se consolidaram com esta preocupação de manter o mesmo padrão sempre. Outros vinhos que não têm, tem menor essa preocupação de manter sempre o mesmo padrão. Tá. Né? Apesar de que dos anos 90 para cá, com a industrialização mais pesada, né? O grosso da produção de vinhos hoje, quando você pega o grosso da produção, ela atingiu um nível de uniformidade que o peso da safra não... Já sabem como plantar naquele solo, o que usar e o que... E a quantidade de ajustes que você faz e o processo, quando a vinificação, ela é mais intensa do que o solo. Então você, na vinificação, modifica muita coisa. Né? Não sei se você conserta, mas você modifica muita coisa. Né? Então... o que é mais consumido hoje, né, os grandes volumes de consumo já não tem tanta variação. Né? Eu diria que vinhos para a gente se preocupar mesmo com resultados diferentes de safras, de safra começam a ser poucos. Bordeaux sim, Borgonha, Montalcino, os Barolos têm bastante disso, alguma coisa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já tem uma pegada um pouco mais uniforme, algumas coisas na Espanha, tal. Isso ainda é latente, isso ainda é muito forte. Mas já se tem um trabalho de padronização muito grande. Quando você pega o volume. Certo. A grande verdade, assim, a gente pode falar de grandes vinhos e tudo, mas no dia a dia a gente consome vinhos. O vinho que é consumido no dia a dia são vinhos mais baratos, vinhos de produção mais rápida. E isso é 80% do consumo, 80% e 85% do consumo. Interrompemos o nosso papo de perfumaria para trazer os nossos patrocinadores, agradecer a Perfumares, que é uma escola de perfumaria. Segue, visite o site para conhecer um pouco mais. E a Pelican Energy, que vai além de uma marca de camiseta, de perfume, mas traz também 7 práticas para você viver melhor. Acesse o QR Code para saber um pouco mais sobre esse propósito da marca Pelican Energy. E os orgânicos? Como que é essa questão dos orgânicos no mundo do vinho? Que eu não sei se dá para comparar um pouco como são os perfumes naturais e perfumaria sintética, assim, mas... Fala-se muito em três categorias: orgânicos, biodinâmicos e naturais. Nessa linha, eu acho que 3 categorias são muito fortes no mercado. Tá. Orgânico tem que ter certificação orgânica, tem que ter certificação de você não usar agrotóxico com certas limitações. O sulfato de cobre você pode usar, né, que é dentro de certos limites e tal. Isso tem sido requerimento, inclusive, de alguns países, né, para importar, para exportar, e alguns mercados exigem isso. Né. Tem o biodinâmico, que é uma prática um pouco mais complexa do que o orgânico, tem ainda a ver com momentos certos para colher, com momentos certos de plantar, uma coisa muito de respeitar o solo, uma coisa muito de respeitar o clima, a planta, uma coisa... Alguns confundem a coisa e acham que isso é quase transcendental e tal, e etc. Mas pode tem partes do processo que até podem levar a essa conclusão, mas é uma conclusão errônea.
né? Tem os biodinâmicos. Tem os vinhos naturais, que é os vinhos que não têm conservante. O vinho, por lei, pela legislação brasileira, a maior legislação da grande maioria dos países limita o uso de um conservante importante chamado anidrido sulfuroso. Eles é proibido? Não, você pode usar o mundo inteiro. Tá, eles o liberam mundo inteiro libera dentro de certos... uma quantidade. Isso. Tá. Isso é regulamentado, no Brasil é regulamentado, no mundo inteiro é regulamentado. Alguns produtores nem isso colocam, né? E isso é toda uma categoria de vinho. Tem gente que ama, tem gente que odeia, produz vinhos incríveis, pode produzir. O fato é, um vinho sem o conservante tem uma chance de não aguentar muito tempo. Mas eu coleciono os vinhos de um produtor brasileiro, Rodrigo Veraldi, que produz vinho, que ele carinhosamente apelida de Natureba. Que legal. E eu tenho vinhos que ele não tem. E de que região que é? Da Mantiqueira, da Serra da Mantiqueira. Tá. Dali da Pedra do Baú. E eu às vezes é uma região maravilhosa para vinho, né? Nossa, é incrível. E ele fez um trabalho excelente. Esse ano eu levei para ele um vinho que ele não tinha. Era um Pinot Noir de 2011. E ele falou, eu levei para tomar com ele, voltei para lá, levei, olha, eu tenho essa garrafa. Falei, como é que você guarda isso e tal? Ele falou, bom, vamos abrir, mas a gente sabe que isso aqui já está um vinagre. Fernando, isso aqui é vinho natural, não é para aguentar 11 anos. Eu sei que não tem juízo. O vinho estava ótimo. O vinho estava ótimo. Um risco que deu certo. Um risco que correu. Não é esperado isso. O vinho estava uma obra de arte. A gente tomou lá no Entre Vilas. Tem uma categoria que está começando a aparecer, que são os vinhos veganos. Vegano. Vinho vegano. Mas vinho já não é vegano? Pois é. Conta. Pois é. Existe uma etapa da produção do vinho, uma etapa final, no momento que antecede o engarrafamento, chamado clarificação. Tá. Que a perfumaria conhece muito bem. Sim. Né? Que é quando você elimina qualquer resíduo, qualquer material em suspensão, por menor que ele seja, para tornar a bebida límpida. Né? Existem muitos processos de clarificação. Os mais comuns praticados no mundo inteiro é você pegar aquele tanque enorme de vinho e colocar albumina. Tá. Ou uma substância que eles chamam de barriga de peixe, que vem da indústria do pescado. Entendi. E daí esse processo não pode ser feito no vinho vegano? Não pode ser feito no vinho vegano. Não deixa nenhum resíduo, não deixa nenhum traço. Você coloca a albumina lá, ela vai e aglutina todo o material em suspensão, você retira, não fica nenhum resíduo, porém você usou matéria-prima animal, você usou um elemento animal em uma etapa do processo. Isso... Para o vegano, para quem é vegano, isso inviabiliza o consumo. Então existem agora os produtores que ou não filtram, é uma forma, ou utilizam filtros, um processo de filtragem super complexo, utilizando filtros de bombeamento, filtros de papel, mas assim, né? Super rigoroso, ou utilizam um mineral, eu não lembro, que é alguma coisa de alumínio, um material mineral que faz o papel da albumina. Né? Certo. E aí ele sai com selo de... ele pode sair com selo de vegano. Né? Que é a mesma categoria que está vinho. Os mundos de quem gosta disso, para todos os mundos. Dos consumidores que exigem isso daí. O mundo da perfumaria tem isso daí também, mesmo utilizando elementos vegetais e tudo, mas tem aquela questão de onde é testado, onde não é. É muito parecido com esse cuidado também da perfumaria. E a questão da embalagem dos vinhos com os perfumes também tem essa similaridade, né? Olha,
A embalagem propriamente dita, sim, tem algumas coisas, por exemplo, quando a gente pensa na garrafa, se a gente pensar em garrafa, sim, tem algumas coisas, você por exemplo, um Você se espumante como preocupa com rótulo, quando você se preocupa se é um total. body splash, se é um perfume, Sim. se é um eau de parfum, se é um eau de toilette. Quer ver uma similaridade interessante da embalagem? Os perfumes, quando são muito concentrados, os extratos, Extratos. eles não são geralmente umas embalagens São pequenininhas. embalagens menores e com... Os vinhos de altíssima concentração, né, os passitos, por exemplo, que são vinhos de altíssima concentração, feito com a uva pacificada. Tá. Então, você produz um rendimento com a quantidade de uva que você produziria 1.000 garrafas no processo normal, você vai produzir 100 garrafas no processo pacificado. As garrafas são menores também. O que seria a uva pacificada, então? Sabe a uva passa? Sim, ela aí deixa passado do Isso. tempo, seca e você seca, ou você colhe a uva e deixa numa... Antes de processar, você deixa ela numa estufa secando, até ela virar passa, fica ali por meses, até ela virar passa e você... Que são os vinhos doces, assim, né? Geralmente saem vinhos muito doces, tá? E muito concentrados. Ou em alguns casos específicos, como os vinhos alemães, os Trockenbeeren Auslese alemães, a uva, ela seca no pé. Então ela é colhida até 6 semanas depois do ponto de maturação, ela secou no pé. Tokai? O Tokai, a uva é colhida e seca depois. E seca depois de colhida, mas ele é um bom exemplo disso. Ele é um bom exemplo disso. Né? Porque também as garrafas também são menores. Geralmente as garrafas são menores, os vinhos são super concentrados. Um vinho, para você ter uma ideia, um vinho é considerado doce. Pela legislação brasileira, o vinho é considerado doce se ele tiver mais de 18 gramas de glicose por litro. Chamado um vinho doce. Você já sente ele doce, você sente ele super doce na boca. Um vinho desse, um Tokai, um Trockenbeeren Auslese, um Passito italiano, um vinho santo da região de Chianti, né? Ele chega a ter 180 gramas de um pouquinho mais. açúcar por litro. É um mel. Gente, mas só de você falar que já me deu vontade de tomar todos esses aí. É um mel. E assim, super concentrado, fica mais tempo. Então, de novo, além de ser mais doce, não é simplesmente porque ele é mais doce, mas geralmente são chamados de vinho de contemplação. Eles ficam você toma um cálice, ele fica na boca 4, 5 minutos. Fica muito mais tempo na boca, que são como os extratos de perfume que também ficam na pele por muito mais horas, né? Não é verdade? Não parece que a gente está falando do mesmo assunto? É tudo o mesmo assunto. A diferença é que o perfume 100% se resolve no nariz. O vinho, 90% se resolve no nariz. Tem 10% de boca, talvez às vezes até menos. Tá. Mas a gente sente 5, aliás, né? 5 diferenciais na boca, né? E no nariz, quantos mil? 3.000 e tralalá. Mais de 3.000, com no certeza. vinho, mesma coisa, os mesmos 3.000 no nariz, só que tem 5 que vem aqui na boca. Né? Então esses... só essa diferença, mas a coisa se resolve muito mais aqui no nariz. Quem tem nariz bom para perfume tem nariz bom para vinho. Porque consegue identificar ali todas as nuances das notas olfativas, dos aromas. O que vem, né? O que evoluiu, aquilo, né? Aquela coisa de deixar na taça e ele evolui, a mesma coisa você passa um perfume e sente deixa ele evoluir também. E sente ele evoluindo no braço, você deixa ele evoluindo na taça. Nossa, evoluiu, tá diferente, peraí, deixa aqui, decanta mais, decanta menos, espera um pouquinho. E quando você fala de aerar o vinho, é para acelerar? Isso. Né? O vinho tá lá, escondidinho na garrafa, lá por... sei lá quanto tempo você abriu lá, 1 ano, 2 meses, ou
ou anos, né? Ele está com pouco, quase nenhum contato com o oxigênio. Então ele não está se oxidando, Está muito fechado muito ali. devagarzinho e tal. Então quando você abre, ele dá uma respirada, é que chama de dar uma respirada geral. Você estimula a oxigenação e pequenas reações, tá? Ali, micro reações ali instantâneas, ali coisinha assim, micro ou nano, sei lá, que acontece ali, que despertam outros aromas e algumas, né? Alguns vinhos são aptos para isso. Nem todos são. Nem todos não. Tem alguns vinhos que você abre e já está pronto, é aquilo ali. Abriu, tomou, né? Isso varia a forma que você vinifica, com o tipo de uva que você usa, a forma que você vinifica. Isso tem todo por trás uma intenção, né? O teu mercado consumidor que vai dizer. Quando a gente pega vinhos do Novo Mundo, por exemplo, são muito valorizados, principalmente produção americana, né? É interessante a gente ver muita valorização nesse caráter que eles chamam de caráter explosivo. Você colocou o vinho, ele está pronto. Certo. Né? Quando você pega as avaliações de Robert Parker, por exemplo, isso é muito, isso tem um peso, tem um determinado peso, né? O vinho ser explosivo, ele ter, né? Quando você pega avaliações de vinhos europeus, né? Quando você pega a avaliação da revista Decanter, com outras avaliações, isso tem um peso um pouco menor, um peso um pouco diferente, né? Eu costumo atribuir isso a questões culturais. Entendi. De cada região mesmo, de cada hábito. É o hábito que você tem. E o vinho, ele tem também essa questão de moda, de momento. Então, nesse momento, esse é que está mais... Tem isso também das pessoas. Gente passou... se a gente pegar aqui no Brasil, isso é muito forte. Teve lá os anos 90 que a moda foram os vinhos brancos, né? Principalmente com a chegada. Isso é um negócio muito polêmico, né? Os vinhos alemães de garrafa azul, famosos vinhos alemães de garrafa azul, muita gente torce o nariz, muita gente reclama. Eu acho que eles serviram para educar as pessoas. Eu vejo muito valor. Muita gente entendeu que havia uma coisa diferente quando tomou aquele vinho, né? Ele serviu realmente de entrada e das pessoas... Para apresentar para muita gente. Eu sou prova viva disso. Depois os vinhos brancos meio que sumiram e só se tomava vinho tinto. Passamos por um momento muito forte, passamos um momento muito forte, por exemplo, onde o vinho rosé praticamente sumiu, não se vinha na prateleira. Hoje eu vejo o vinho rosé aparecer mais. Tivemos a febre do Prosecco. Sim. Né? Que tudo era Prosecco. Tivemos a moda do primitivo de Mandúria, né? Daí já teve os Carmenères, depois o amor pelo Carmener, o ódio pelo Carmener. Madeira de repente virou um negócio, o vinho tinha que ter madeira, e aí nasceu uma doença, que eu costumo chamar, não é doença, mentira, os chamados vinhos reservados, né, que são vinhos com uma categoria que só existe no mercado brasileiro, um vinho que tem um gosto de madeira. De novo, né, vamos separar o que é bom, o que é... Para mim, o negócio parece que você está tomando chá de pé de mesa. Né? De novo... São gostos. E tem um mercado muito forte durante muito... Acho que ainda é o vinho mais vendido no Brasil. Eu imagino que seja. Então assim, tem mercado para isso. E, Fernando, e como é que você acha que está a educação do vinho aqui no Brasil? Hoje já tem muito mais escolas, né? Porque eu, assim, quando eu comecei a aprender sobre vinho, não existia nem livro, nem curso, nem... Eram confrarias, né? Tá. Hoje realmente tem escolas. Você acha que isso mudou... Foi o que fez mudar realmente o consumidor a sair da cerveja e para o vinho? Não sei se o consumidor... Eu não tenho, ou cerveja, eu não tenho convicção que o consumidor tenha saído da cerveja. Eu acho que... Bom, quando a gente olha para trás... antes das cervejas artesanais, né? Então, exatamente. Quando a gente olha para trás, falar no panorama da educação, tanto do consumidor quanto do produtor, nossa...
nem se compara com o Brasil que era há 30 anos atrás. Agora, quando a gente olha para fora, dá uma tristeza. Quando a gente compara lá fora, a gente é pequenininho. A gente é pequenininho, a gente é meio analfabeto. Então, sim, evoluímos muito, mas ainda temos um longo caminho. Tem alguns cursos um Instituto Federal aqui em Jundiaí fazendo um grande trabalho. No Rio Grande do Sul tem escolas de enologia fortíssimas. A Embrapa faz um trabalho lindíssimo no Brasil inteiro e criou aí um negócio muito pessoal meu. Se quiser apostar num vinho num vinho brasileiro que ganhe o mundo, uma categoria de vinhos brasileiros, provavelmente vão ser os vinhos ali do sul de Minas. Nossa, que está tendo um olhar realmente bem... Ali eles estão produzindo com cabeça... eram produtores de café, que já tinham uma cabeça de exportação, já tinham uma cabeça de tecnologia, eles já pensavam o café com muita tecnologia, com muito estudo, com muita padronização e tal. Eles já tinham uma cabeça de exportador, uma cabeça mundial, e aí fizeram o shift para o vinho e estão chegando a resultados incríveis. E a Embrapa ou a Epamig, se eu não me engano, criou a dupla poda, a poda invertida, que é a chamada colheita de inverno, né? Que está produzindo uns vinhos de um resultado absurdo de bom. Né? Então, quando a gente olha para isso, o coração fica quentinho. Então, assim, a coisa dá para ir longe. Agora, quando a gente olha como é que está o mundo lá fora, é assim, não precisa nem muito longe. Quando a gente olha para o Chile, a gente dá uma vergonha. Temos muito ainda para crescer, né? Mas a gente chega lá. E sobre o que você falou da cerveja, é verdade. O consumidor de cerveja, o padrão de consumo mudou muito com a vinda das artesanais. Então, eu acho que esse gosto pelo aprendizado veio com vinho, mas ainda, de novo, gosto é uma coisa, preferência é outra, né? Qualidade é outra. O consumidor aprendeu a avaliar a qualidade, mas ele ainda gostava da cerveja. Então, aí a cerveja artesanal veio e trouxe isso daí, toda essa... Que veio também junto com uma educação, né? Que veio com a educação. Aí ele voltou lá e está na cerveja dele, mas agora encontrando lá os seus aromas também, de maracujá. Eu gosto também, de vez em quando, de encontrar as minhas notas de maracujá, manga. Porque o mesmo perfume, os vinhos e as cervejas artesanais tem a coisa da história, da onde foi feito, quem fez, por que foi produzido daquela maneira e tudo mais. Eu acho que isso encanta muito a gente, né? Fernando, assim, já falamos bastante bastante não, porque eu ficaria aqui dias conversando com você sobre isso para a gente não abrir uma garrafa aqui, senão o negócio... Ó... Mas me conta um perfume preferido seu. Ui! Um fabricante ou um perfume específico? Um perfume. Eu sou um fã, assim, absurdo da Acqua di Parma. Acqua di Parma. Eu devo ter em casa, em uso, uns 12. Filho de italiano Não, mas é covardia, né? Vamos não, nem... Acqua di Parma... Sou fã também. Um perfumista, eu diria que... Alberto Morillas. Eu acho que é um... Fantástico também. Faz umas coisas bem legais. Se fosse escolher um perfume específico, eu vou escolher talvez o primeiro que eu comecei a olhar com um olhar diferente. Foi o Dior Homme. Ele ganhou o prêmio de perfume do ano, acho que em 2005, se eu não me engano. Foi? 2005? 2005, acho que foi, se eu não me engano. Foi a primeira vez que eu vi esse negócio, até antes, mas eu vi esse negócio. Nossa, existe um concurso de melhor perfume? O perfume tá lá, você pega. Não existe esse negócio de perfume. Eu era completamente ignorante. Foi a primeira vez, foi quando... E nessa época era um perfume que eu tinha. Talvez eu diria que é esse daí. Que interessante, que te trouxe para esse mundo
maior ainda do conhecimento dos perfumes. Como eu te disse, ficaria aqui realmente assim, acho que dias conversando, e acho que a gente vai continuar essa conversa com uma garrafa de vinho. Te agradeço muito por compartilhar todo esse teu conhecimento, por trazer essa similaridade de perfume e vinho para as pessoas que gostam do vinho se aproximar do perfume, para as pessoas do perfume se aproximarem do vinho. E que eu acho que são realmente assim mundos inspiradores e que trazem bem-estar para gente. Então, me conta onde que as pessoas te acham, qual é a sua rede social, que as pessoas conseguem falar com você e saber um pouquinho mais. Rede social, pessoa física, vamos dizer, que vai me achar, é uma que eu não falo nem de vinho, nem de perfume, eu falo de comida. É onde Pronto. está o cardápio da comida ali, do que eu Muitos faço aromas. em casa, que também está ali o tempo todo conversando. Meu perfil é Engenheiro Chefe, chefe com 2 Fs. Tem um Darth Vader cozinhando assim, com um livro de receita assim de símbolo. Tá ali os pratos que eu faço em casa, que em casa sou eu que cozinho. Isso no Instagram. No LinkedIn, aí uma outra linha, eu sou professor e tal, e faço outros trabalhos. No LinkedIn, Fernando Lacerda. Fernando Lacerda. Tá bom, acho que a gente vai fazer mais um episódio com você cozinhando e tomando uma taça de vinho. Ai, que dificuldade, que coisa horrorosa, que coisa horrorosa. Super te agradeço. Pessoal, então eu não sei vocês, mas depois de escutarem ou assistirem esse podcast, mas eu fiquei aqui morrendo de vontade de tomar um vinho, uma taça de vinho, uma garrafa, o que seja. Mas eu fiquei já com vontade. E sigam a gente aqui no Papo de Perfumaria para conhecerem mais sobre o Fernando, sobre outros entrevistados aqui que também compartilharam as suas histórias, e tragam dicas, tragam sugestões de outras pessoas, outros assuntos que vocês tenham curiosidades.